Olá, meus queridos, tudo bem? Quero mostrar a vocês agora como é que as questões cobram as orações reduzidas da língua portuguesa. Veja comigo a tela, por favor, e olha o que temos na primeira questão. Ele diz, a oração usar a luz, a iluminação natural, exerce a função de complemento do adjetivo possível. Veja que a questão não te questiona se a oração é reduzida. Ele quer saber a função sintática dessa oração. Olha o texto. Ele fala desse trecho aqui, ó. Usar a iluminação natural. Vejamos juntos o que temos. O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis, faça a sua parte aqui no DF. Desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural. Ou seja, veja comigo, onde é possível, isso. Olha essa forma clássica aqui, ó, que você já viu, inclusive, demais nas orações subordinadas substantivas. Pergunte ao verbo, pergunte, o que é possível? O que é possível? O que é possível? Usar a iluminação natural. Ou seja, queridos, você está diante de uma oração subordinada substantiva, que exerce a função de sujeito, então ela é subjetiva. Neste caso, em função da ausência de conjunção e presença de um verbo no infinitivo, reduzida de infinitivo. Mas veja que é um conhecimento que você precisa ter não para dar nome aos bois. Você só precisa reconhecer que é sujeito, ok? Então olha o que ele fala. A oração usar a iluminação natural exerce a função de complemento do adjetivo possível. Errado, porque ela exerce a função de sujeito e sujeito não é complemento de nada, ok? E já vou te adiantar logo de cara. Essa aqui é a questão mais comum em provas de concurso público, quando envolve reorações reduzidas. Essa, a subjetiva, é um clássico. É um clássico. Veja comigo a tela, por favor. Olha o que nós temos na próxima questão. A oração radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça e o termo consenso exercem a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem. Vamos juntos, então? Olha o que ele fala para você. Da oração do radicalizar, radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. E ele fala também desse consenso que aqui está. Analise comigo aqui, por favor. Vou começar pelo de baixo. Há consenso. Esse verbo haver ele está com o sentido de existir, ok? Quando ele fala há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o judiciário. Esse verbo haver está com o sentido de existe consenso de que o acesso à justiça. Esse verbo haver é, portanto, verbo impessoal. Se ele é verbo impessoal, ele não admite sujeito. Se ele não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. Professor, então qual que é a classificação desse consenso? Segundo a gramática da língua portuguesa, e falamos sobre isso lá atrás, o verbo haver com o sentido de existir é verbo transitivo direto. E consenso é o meu objeto direto. Aí ele fala para você assim, ó, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Olha esse é preciso aqui, ó. Eu nem aqui tenho verbo de ação para ser verbo transitivo. Só para antecipar a conversa e você já poder perceber que não são a mesma função sintática. Agora faça o seguinte. Pergunte. O que é preciso? E sabe o que é preciso? Isso aqui, ó. Radicalizar a política de ampliação ao acesso à justiça. Esse é o sujeito. Ou então você pode chamar de oração subordinada substantiva, que exerce a função de sujeito subjetiva, e neste caso, de novo, reduzida de infinitivo. Ou seja, ela exerce a função de sujeito e consenso exerce a função de objeto direto. Então, possuem a mesma função sintática? Não! Motivo pelo qual o gabarito está errado, ok? Agora, sabe qual é o erro que muitos cometem? Buscar a transitividade do verbo radicalizar. Ele não pediu a transitividade do verbo radicalizar. Ele pediu a função sintática da oração inteira, ok? Então, por isso que o gabarito fica sendo errado, ok? Vamos ver a próxima questão que fala a você o seguinte. Ele coloca um trecho de texto e ele fala para você assim, ó, letra A. O trecho alimentada principalmente pelo extremismo islâmico e por governos repressivos, olha esse verbo alimentava, alimentada, que aqui está, é uma oração reduzida de gerúndio, para tudo, gente, para tudo. Como é que ela é reduzida de gerúndio? Se alimentada é um verbo que está no
particípio. Motivo pelo qual o item logo de cara ele já está errado. Quer olhar esse trecho? Olha como é que ele fala. Alimentada principalmente pelo extremismo islâmico e por governos repressivos. Olha só, os cristãos enfrentam uma perseguição cada vez maior em todo o mundo. Perseguição esta, olha a característica da perseguição, alimentada principalmente pelo extremismo islâmico e por governos repressivos. Aqui você tem uma oração subordinada adjetiva, separada por vírgula explicativa, reduzida de particípio e não de gerúndio. Letra A, portanto, errada. Letra B. O verbo alarmar também pode ser usado no plural para concordar com a expressão ataques a cristãos. Vamos achar o verbo alarmar. Aqui, ó. É esse verbo aqui. No caso, ele colocou o verbo alarmar sem a conjugação, mas ele fala o seguinte para você, que ele quer uma concordância com a expressão ataques a cristãos. Só que perceba comigo que ataques a cristãos está preposicionado, queridos. Ou seja, não pode ser núcleo de sujeito. Agora veja comigo, a escala dos ataques a cristãos no Oriente Médio, na África subsaariana, na Ásia e na América Latina, alarmou organizações. Quem é que alarmou organizações? A escala dos ataques a cristãos no Oriente Médio, na África subsaariana, na Ásia e na América Latina. Isso aqui tudo é meu sujeito. Agora, quem que é o núcleo desse sujeito, queridos? O núcleo é a palavra escala, que está no singular, e é por isso que o verbo está no singular e não poderia ir ao plural. Motivo pelo qual essa alternativa está errada. Letra C. Na expressão uma deterioração significativa, deterioração é núcleo do objeto direto. Primeiro vamos achar essa expressão. Aqui, ó. Deterioração, a expressão uma deterioração significativa. Ele fala assim, ó. A maioria relata. Quem é que relata? A maioria, sujeito. Quem relata, relata algo. Relata uma deterioração significativa. Deterioração significativa. O núcleo desse objeto direto é o substantivo deterioração. Gabarito, portanto, letra C de casa. Letra D de dado. A expressão nos últimos anos exerce a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Vou nem no texto, tá? E letra E. O autor encerrou o período. Nesta Terceira Guerra Mundial, travada em capítulos que hoje experimentamos, ocorre uma forma de genocídio que tem de terminar. Entre aspas, essa expressão para conferir-lhe destaque. Vamos olhar no texto no último parágrafo. Em sua recente viagem à América Latina, o Papa Francisco disse ter ficado decepcionado ao ver como no Oriente Médio e em outras partes do mundo, muitos de nossos irmãos e irmãs são perseguidos, torturados, mortos por sua fé em Jesus. Ele continuou, abre aspas, nessa Terceira Guerra Mundial travada em capítulos, que hoje experimentamos, ocorre uma forma de genocídio que tem de terminar. Queridos, essas aspas aqui é porque isso é uma citação de uma fala do Papa Francisco, motivo pelo qual a letra I está errada, ok? Vamos olhar na sequência a próxima questão, que diz a você o seguinte. Com o gesto da mão direita que já lhe conhecemos, fez desaparecer as 298 cartas. Depois, cruzando sobre a mesa os magros braços, deixou descair a cabeça sobre eles. Ele fala, o segmento destacado mostra formas reduzidas. Por que formas reduzidas? Veja aqui, ó, cruzando, verbo no infinitivo. A forma reduzida do verbo cruzar poderia ser adequadamente substituída, mantendo o sentido do texto por. Olha o que ele quer de você, ele quer que você troque uma oração reduzida por uma oração desenvolvida. Com o desenvolvimento da oração, olha o que vai surgir, o conectivo, ok? E ele quer saber qual dessas opções é válida. Uma delas eu já posso dizer para você que está errada, que é a letra A. Por que eu já posso invalidar a letra A? Porque mas é uma conjunção adversativa. A adversativa é coordenada e eu só tenho reduzida nas subordinadas. Eu trabalho com quando, que é temporal, caso, que é condicional, se, que é condicional. Se é condicional e caso é condicional, é o mesmo valor semântico. Então essas duas aqui eu já posso invalidar também.
Ambas já estão erradas porque elas têm a mesma ideia. E embora que é concessiva. Agora, qual que é a alternativa correta? Olha o texto. Com o gesto da mão direita que já lhe conhecemos, fez desaparecer 298 cartas. Depois, quando? Quando ele cruzou os braços sobre a mesa, gente. Quando ele cruzou sobre a mesa os braços magros. Ou seja, a ideia aqui é de tempo. Gramaticalmente, uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Ok? O gabarito, então, letra B de bola. Como é que eu faço isso, professor? No caso das adverbiais, interprete a oração. Veja no contexto do texto qual foi o sentido atribuído, porque aí sim você vai marcar a alternativa correta. Olha para mim a próxima questão, que fala para você assim, ó. O segmento concluída no balneário mexicano de Cancún está entre vírgulas porque é oração reduzida de particípio intercalada na oração principal. Olha só o que ele coloca para você. O que salvou a 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, concluída no balneário mexicano de Cancún, foi o fracasso da reunião. Olha o que ele fala. O que salvou foi o fracasso da reunião anterior, certo? O que salvou o que, segundo o meu texto? Olha só, o que salvou a 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Conferência esta que foi concluída, vou colocar uma seta aqui em cima de conferência. Conferência esta que foi concluída no balneário mexicano de Cancún. Você sabe que conferência é um substantivo. Essa oração caracteriza o substantivo. Logo, é uma oração subordinada adjetiva, está entre vírgulas explicativa e neste caso ela é reduzida de particípio devido à forma concluída, ok? Aí ele fala, o segmento concluída está entre vírgulas porque é oração reduzida. É oração reduzida? É. De particípio. Sim, sim. Que está intercalada na oração principal. Veja que ela está intercalada porque eu posso fazer essa leitura aqui, ó. O que salvou a 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi o fracasso da reunião anterior em Copenhague há um ano. Ou seja, o gabarito dessa questão aqui, ó, é um gabarito certíssimo, ok? Vamos olhar a próxima questão que nos fala o seguinte. Ele quer saber o seguinte, ele coloca um textinho aqui, eu quero que você olhe para esta oração que ficou aqui em cima perdida, tá? Aqui em cima, mas dá para visualizar aí, beleza? Olha o que ele coloca para você. A propósito dos aspectos morfossintáticos de é legal ter pai, que é o título do texto, é correto afirmar que, queridos, vou até trazer para você aqui, ó. É legal ter pai. Segundo o meu texto, veja comigo. O que é legal? Ter pai. Esse é o meu sujeito. Ou então, se você quiser, você pode chamar essa oração de oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitiva em função do verbo ter, ok? É a mesma classificação que nós já fizemos outras 2 vezes, é o que mais aparece. Ele fala, a respeito dos aspectos morfossintáticos de é legal ter pai, que está no título, é correto afirmar que, letra A, especificamente nesse caso, funciona como verbo transitivo direto. Nem nesse caso e nem em nenhum outro caso. É errado. Porque, na verdade, legal caracteriza o sujeito, predicativo do sujeito, e esse verbo é de ligação. Letra B. O sujeito referente a classifica-se como oculto ou desinencial. Ele não é oculto ou desinencial. Ele é oracional. Ele é simples oracional. Simples porque só tem um núcleo. Oracional porque verbo. Errado. Letra C. O período é constituído de uma oração principal. A oração principal é legal. E uma oração sem sujeito. Ter pai não é uma oração sem sujeito. É um sujeito indeterminado. É aquele infinitivo impessoal. É legal ter pai. Quem é que tem pai? Sei lá. É indeterminado. E não oração sem sujeito. Oração sem sujeito, lembre-se, está associada a verbos impessoais. Impessoais, ok? Letra D. O predicado ter pai é verbo nominal, parou tudo. Ter pai não é predicado, ter pai é sujeito. E aqui também não é verbo nominal, porque é legal. Esse aqui é predicado nominal. Ter pai, quem tem algo, tem pai, é um predicado verbal. Tudo errado. Até porque, na verdade, o que acontece é que é uma oração. Essa oração desempenha o papel do sujeito. Dentro dessa oração, dentro desse sujeito, eu tenho um sujeito indeterminado, um verbo e o objeto direto, ok? E na letra E,
ter pai desempenha o papel de sujeito da oração anterior. É a única alternativa provável e possível. O gabarito, portanto, fica sendo a letra E de escola, porque de fato é um sujeito, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. E olha o que ele fala para você na próxima e última questão. Nesse caso, é necessário enviar os dados pessoais do comprador e o número do cartão de crédito para a loja. Olha o que ele fala para você. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, caso o trecho de nesse caso até a loja fosse reescrito da seguinte forma. Para vocês que sempre perguntam das questões de reescritura, elas pairam sobre quaisquer questões gramaticais. Olha o que ele fala. Nesse caso, é necessário. Pergunte a esse verbo aqui, ó. O que é necessário? Segundo o meu texto, olha o que é necessário. Enviar os dados pessoais do comprador e o número do cartão de crédito para a loja. Queridos, esta oração que eu acabei de marcar para você, oração subordinada, substantiva, exerce o papel de sujeito subjetiva, reduzida de infinitivo. Ou seja, esta oração destacada em amarelo, ela é sujeito do verbo é, ok? Olha a reescritura que ele fala. Nesse caso, são necessários enviar. Vem cá. O verbo que possui sujeito oracional, oracional, até porque este verbo possui um sujeito oracional. Este verbo possui uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, ou seja, possui um sujeito oracional. Aí ele fala, os são necessários. O verbo que possui sujeito oracional só pode ficar no singular. Isso é uma regra, tá? Quando um verbo é dotado de sujeito oracional, ele só e somente só pode ficar no singular, ele não pode ir para o plural. Por exemplo, aquele do é legal ter pai. Eu não posso colocar são legais ter pai. Não posso, porque o verbo dotado de sujeito oracional só pode ficar no singular. Motivo pelo qual essa questão aqui está errada. Ok, queridos? Tudo bem? Veja então como é que essas orações reduzidas são exploradas em prova. Veja que em raríssimas questões você pode apreciar a análise de nomenclatura, pedindo para você classificar como reduzida. Isso apareceu só naquela lá do Cancún, da conferência lá do clima, ok? Mas veja que o que você precisa mais é a percepção e não a adoção da nomenclatura, ok? Forte abraço e até a próxima.